O mundo está mudando e de uma forma para a qual não estávamos preparados. Fenômenos inexplicáveis estão surgindo em todo o mundo, sem avisos, sem explicações, apenas imagens que comprovam que algo extraordinário já está aqui. O que você vai ver hoje não são apenas luzes no céu. Estamos falando de aberturas flamejantes que parecem portais para outras dimensões surgindo no Texas, florestas que parecem respirar ritmicamente, como se a própria Terra estivesse viva sob nossos pés. Glitches subaquáticos e sons de gigantes antigos despertando em minas profundas na China. Mas aqui está o que as autoridades não querem que você discuta. Enquanto especialistas tentam rotular tudo como eventos naturais ou ilusões de ótica, o governo mantém um silêncio perturbador sobre registros de objetos criando nuvens artificiais e manipulações atmosféricas que parecem estar fora de controle. Olhando para esses registros, você acredita que estamos presenciando os sinais bíblicos do fim dos tempos? Ou somos apenas cobaias de experimentos secretos de modificação climática que finalmente vieram a público? Deixe sua opinião agora nos comentários. O que você verá até o final deste vídeo pode mudar completamente sua percepção da realidade. Brilho subaquático. Após sair para uma pescaria, o dono do barco se perdeu na escuridão, quando algo muito estranho começou a acontecer. Em uma profundidade muito rasa, ele notou uma grande massa brilhante no oceano escuro, iluminando toda a área ao redor como se fosse um sol ou uma réplica realista de um, com vida marinha se movendo ao redor e a água não fervendo. Podemos afirmar com segurança que isso foi apenas uma luz. No entanto, o fato de ter sido algo natural ou artificial permanece um mistério. Antes de começarmos, curta e inscreva-se para ficar por dentro, porque esses momentos estranhos ao redor do mundo não deveriam existir. Abertura incendiária. Nos céus de Austin, Texas, um fenômeno celeste desconhecido começou a ocorrer. Uma espécie de abertura flamejante se formou logo após a acumulação de nuvens escuras. Em instantes, o que parecia um portal para outra dimensão se transformou em algo como um orbe amarelo brilhante no céu. Muitos interpretaram isso como um sinal bíblico ou prenúncio do fim do mundo. Após esse avistamento dramático, alguns dos presentes no local mencionaram que o animal havia desaparecido tão misteriosamente quanto apareceu. Água em chamas. Durante uma visita à Ilha Moca, no Chile, um turista registrou um efeito bizarro que o chocou. A água do mar que jorrava sob pressão estava, de alguma forma, em chamas. Acredita-se que o fenômeno seja natural, segundo especialistas, causado pela liberação de gases de etanol debaixo da água, que ao entrarem em contato com a superfície, se inflamam. No entanto, a causa da chama intensa permanece um mistério. Fenda vermelha. Pouco antes de uma forte chuva, uma testemunha na área residencial de Erie, Pensilvânia, notou algo muito estranho no céu. Em meio à forte rajada de vento, uma luz vermelha brilhante foi vista escondida em uma camada muito fina de nuvens. Após durar apenas alguns segundos, desapareceu num piscar de olhos. A possibilidade de ser alguma nave ou um OVNI foi descartada por especialistas, que acreditam em tratar-se de algo como a abertura de um portal. Raio iluminado. Moradores da vila de Chemorden, na Rússia, começaram a avistar uma coluna de luz brilhante que surgiu do nada nas primeiras horas de 5 de fevereiro de 2026. O brilho mais intenso estava no horizonte, seguido por um raio de luz que se espalhou pelo resto do céu. Inicialmente, pensaram que se tratava do Sol, até perceberem que ele mal havia nascido. Alguns começaram a chamar isso de sinal divino, enquanto outros pensaram que se tratava de algum tipo de abertura de portal. O fenômeno que estava ocorrendo foi considerado natural e único. Então, o governo e as autoridades permaneceram em silêncio. Iniciando a construção.
No dia 9 de janeiro, moradores de um pequeno bairro em Centralia, Pensilvânia, começaram a notar fumaça saindo do chão. Pouco depois, relatos indicavam que o solo havia começado a ceder, com um material semelhante a magma em chamas sendo visto queimando no subsolo. Devido ao temor do que estava acontecendo, da extensão do problema e dos gases tóxicos, a área foi evacuada em tempo recorde. Embora a maioria tenha atribuído o incidente a um evento natural ou calamidade, outros começaram a culpar a precariedade da infraestrutura. Floresta respiratória. Caminhantes que percorriam uma densa floresta em Quebec testemunharam um estranho fenômeno natural em 16 de outubro de 2018, onde todo o solo da floresta parecia subir e descer, como se a própria terra estivesse respirando. O solo se movia em ondas lentas e as árvores balançavam acompanhando o movimento do terreno, fazendo com que a floresta parecesse viva e pulsante sob seus pés. Os caminhantes observaram, maravilhados, enquanto o solo continuava a se mover por uma vasta área da floresta. Mais tarde, o movimento foi explicado como sendo causado por ventos fortes que empurravam as árvores, fazendo com que suas raízes levantassem porções do solo solto. Mesmo com a explicação, a visão da floresta respirando permaneceu uma lembrança inesquecível do comportamento incomum da natureza. Muitas luas. Na véspera de 1º de fevereiro de 2026, moradores de São Petersburgo, na Rússia, testemunharam brevemente a aparição de 4 criaturas ao entardecer. Essas luas estavam muito próximas uma da outra, sendo uma delas muito mais brilhante. Para encontrar explicações lógicas, muitas possibilidades foram consideradas, desde sinais do fim dos tempos a ilusões de ótica e fenômenos naturais, como o Parasole. Disse que esse avistamento durou pouco tempo, e considerando a série de eventos geopolíticos, muitos acreditaram que se tratava de um sinal divino do fim dos tempos. Formação de nuvens bizarra. Nos céus de Richmond, Virgínia, testemunhas ficaram alarmadas com uma formação de nuvens muito estranha. Embora tenha sido comparada à nuvem Arcos, os moradores nunca haviam visto um céu como aquele em toda a sua vida. Isso levou a uma série de especulações, chegando a cogitar a possibilidade de ser resultado de programas de semeadura e modificação de nuvens nos Estados Unidos. Outros diriam que isso é apenas uma teoria da conspiração maluca. Você decide. Efeito bizarro no céu. Não era para eu saber disso. Moradores de Portland observaram uma formação incomum no céu em 16 de maio de 2025. Durante a tarde, uma abertura circular quase perfeita apareceu na camada de nuvens, com o sol posicionado diretamente em seu centro, projetando um brilho fraco e estranhamente discreto. A penumbra conferia ao local uma atmosfera sinistra, atraindo a atenção de muitas pessoas que pararam para observar a estranha formação. Que diabos é isso? A visão incomum rapidamente despertou curiosidade e especulação entre as testemunhas. Especialistas observaram posteriormente que tais formações podem ocorrer devido a condições atmosféricas raras, envolvendo a estrutura das nuvens e a dispersão da luz solar, embora o momento tenha permanecido impressionante para aqueles que o presenciaram. Céu dividido. Enquanto dirigia por uma estrada rural, o motorista se deparou com um fenômeno muito estranho e imediatamente parou o carro para filmar. Uma linha invisível dividia o céu em dois, com lados completamente diferentes. De um lado chovia e do outro estava seco. Apesar do ceticismo de muitos espectadores, a fonte garantiu que não se tratava de edição, efeito artificial ou filtro, mas sim de um fenômeno real. Depois de percorrer alguns metros, o carro passou literalmente de piso seco para piso molhado em segundos. Anomalias brilhantes. Em algum lugar no céu de San Antônio, algo estranho apareceu dentro de uma nuvem e ninguém sabia o que era. Dezenas de luzes brilhantes iluminam repentinamente o céu noturno sobre um bairro tranquilo, parecendo tanto um enxame de meteoros quanto objetos aéreos não identificados. Testemunhas registraram o momento e descreveram as luzes formando padrões incomuns dentro da própria nuvem. O breve espetáculo rapidamente chamou a atenção online, com alguns sugerindo que poderia ter sido um raro evento atmosférico, enquanto outros especularam que o fenômeno poderia envolver algo muito mais incomum. Abertura da Suíça.
Nos arredores de Zurique, moradores locais testemunharam um fenômeno único que começou no céu. Tudo começou com uma grande aglomeração de nuvens em espiral, antes que no interior da massa de nuvens, um brilho intenso e visível fosse avistado, quase como se fosse a invocação ou a abertura de um portal para outra dimensão, embora nada se visse vindo de dentro dela ou mesmo entrando nela. Segundo as testemunhas, parecia ter sido criada por causas naturais, ou pelo menos foi feita para parecer que sim. Empilhando gelo. Com o derretimento do gelo, essa cena fascinante foi capturada por um drone. As imagens mostram o momento em que os ventos, empurrando os pedaços de gelo quebrados do lago superior, os fizeram se acumular em um ponto, criando essa paisagem deslumbrante. Esses pedaços sólidos de gelo, no entanto, estavam derretendo gradualmente e pareciam cacos de vidro, o que despertou a atenção e o interesse de todos os usuários das redes sociais ao se depararem com o vídeo. Fenômeno de fogo. Este vídeo foi publicado no Twitter em 3 de outubro de 2025, mostrando um fenômeno muito estranho em Cleveland, onde toda a área e as ruas foram misteriosamente iluminadas por chamas. Uma grande quantidade de fumaça podia ser vista subindo por todos os lados, deixando todos os presentes chocados e confusos com o ocorrido. No vídeo, é possível ver que tanto a chama quanto a fumaça se moviam junto com ela, o que por algum motivo não parecia ser motivo para pânico. A causa exata do incidente permanece apenas uma especulação, sem nenhuma confirmação sobre o que pode ter provocado o ocorrido. Empilhando gelo. Com o derretimento do gelo, essa cena fascinante foi capturada por um drone. As imagens mostram o momento em que os ventos, empurrando os pedaços de gelo quebrados do lago superior, os fizeram se acumular em um ponto, criando essa paisagem deslumbrante. Esses pedaços sólidos de gelo, no entanto, estavam derretendo gradualmente e pareciam cacos de vidro, o que despertou a atenção e o interesse de todos os usuários das redes sociais ao se depararem com o vídeo. Areias ardentes. Ao atravessar o deserto do Saara por uma margem estreita, um nômade solitário deparou-se com uma visão estranha e perturbadora que emergia da areia. No meio da paisagem árida, havia uma grande abertura no solo, e de dentro dela, chamas irromperam repetidamente para cima, antes de recuarem para as profundezas. O fogo tremeu intensamente, enquanto a areia ao redor parecia se mover e deslizar em direção ao calor, como se estivesse sendo lentamente atraída para dentro. A cena era silenciosa, porém impactante, dando a impressão de que a própria terra estava expelindo rajadas de fogo de baixo para cima. Céu vermelho intermitente. Há pouco mais de uma semana, flashes incomuns iluminaram o céu noturno sobre Albuquerque, assustando os moradores que testemunharam as nuvens repentinamente ficarem vermelhas. O brilho parecia emanar da própria formação de nuvens, espalhando-se por uma grande área do horizonte em segundos. Apesar da iluminação intensa, nenhuma fonte clara foi vista do solo. O estranho evento deixou muitos observadores intrigados, com alguns atribuindo-o a uma rara atividade atmosférica, enquanto outros questionavam a intensidade e a proximidade do fenômeno. Sem nenhuma explicação oficial, as imagens continuam circulando online, deixando os espectadores debatendo se foi simplesmente um fenômeno natural ou algo mais incomum. Cascata invertida. Durante uma visita às Ilhas Faroé em 9 de junho de 2024, um turista testemunhou uma cena inusitada no litoral. Uma cachoeira parecia fluir para cima, em vez de cair em direção ao mar. O jato d'água parecia subir no ar, como se a gravidade estivesse invertida, criando um efeito visual impressionante que intrigou os observadores. Embora inicialmente se suspeitasse de fortes ventos costeiros, o efeito persistiu por tempo suficiente para deixar muitos observadores confusos. A cena inusitada rapidamente chamou a atenção online, com alguns espectadores sugerindo padrões naturais de vento como causa, enquanto outros especularam sobre explicações mais incomuns para o fenômeno que desafiava a gravidade. Luzes estranhas.
Um morador de uma área remota de Vancouver, no Canadá, saiu de sua propriedade para investigar um estranho fenômeno de relâmpago que começou a ocorrer repentinamente. Como a fonte filmou isso de uma posição elevada, descobriu que o efeito era muito diferente do efeito de relâmpago usual. Não está claro, pois nem a fonte nem os especialistas conseguiram determinar se a causa é artificial, natural ou extraterrestre. Efeito de neve estranho. Um pai e um filho gravaram e compartilharam este vídeo, mostrando o comportamento muito estranho da neve recém-caída quando exposta diretamente ao fogo. Em vez de derreter na água como esperado, a neve escureceu, formou manchas carbonizadas e pareceu resistir ao derretimento imediato. Em outro vídeo, a pessoa que gravou mostrou fenômenos ocorrendo ao redor do gelo em um lago congelado, onde o gelo se quebrou, criando pilares. Alguns espectadores especularam que a neve poderia ser artificial ou contaminada, enquanto outros sugeriram explicações naturais relacionadas a impurezas, distribuição de calor ou a estrutura da neve compactada. A verdade sobre isso permanece um mistério. Ruído subterrâneo. Essas imagens foram filmadas recentemente em um local não divulgado na China, onde centenas, se não milhares de mineiros começaram a fugir repentinamente. De acordo com o áudio do vídeo, um som alto pode ser ouvido ao fundo, quase como se algum gigante ancestral tivesse despertado. Ou isso, ou a área era proibida por alguma maldição e nunca deveria ter sido descoberta, muito menos perturbada. Com a censura em vigor, a origem exata do som ou o que aconteceu em seguida permanece incerta. Descarga do céu. Nos arredores do Colorado, testemunhas observaram um estranho fenômeno celeste. Uma única e intensa coluna de luz pareceu descer das nuvens em direção ao solo. Diferentemente dos relâmpagos comuns, o feixe vertical brilhante permaneceu visível por alguns instantes, aparentando ser denso e excepcionalmente concentrado. Enquanto outros clarões iluminavam brevemente o céu ao redor, essa descarga permaneceu constante, formando o que parecia ser uma conexão contínua entre o céu e a terra. Quem presenciou descreveu o fenômeno como incomum e fascinante. Alguns observadores sugeriram que poderia ser uma rara descarga de plasma ou um evento luminoso atmosférico incomum. Embora sua aparência compacta e prolongada o diferencia dos breves flashes que normalmente se esperam ver no céu. Formação de nuvens concentradas. No dia 6 de setembro de 2025, moradores de Islamabad notaram uma concentração incomum de imponentes nuvens cumulonimbus se formando em uma parte do céu, acompanhada de relâmpagos intensos. A cena dramática rapidamente chamou a atenção de toda a cidade, com muitos observadores descrevendo a massa de nuvens como estranhamente localizada, produzindo uma breve, porém poderosa rajada de chuva em uma área confinada. Meteorologistas explicam o evento como resultado de mudanças nos padrões atmosféricos e condições atmosféricas instáveis. No entanto, a aparência impressionante das nuvens gerou ampla discussão online, com algumas pessoas sugerindo explicações mais incomuns e relacionando o fenômeno à atividade geológica regional e à ocorrência de um eclipse lunar no mesmo período. Ponto brilhante. A filmagem foi feita quando ele saía para caminhar pelo seu bairro em Edmonton, Canadá, e notou algo muito estranho. Um ponto específico perto da calçada estava brilhando misteriosamente, e a gravação começou logo após ele começar a observar o fenômeno, antes mesmo de ele investigar. Apesar de cavar para procurar a origem do brilho, que parecia estar a uma profundidade rasa, ele não encontrou nada além de um monte de neve. A segunda explicação considerada foi uma reação química. A mesma neve não estava brilhando depois de ser deslocada daquele local e não poderia ter vindo do céu noturno, deixando a causa desse fenômeno um mistério. Falha subaquática. Enquanto explorava a área, a pessoa que gravou este vídeo notou uma cena muito estranha e decidiu filmá-la. No vídeo, é possível ver um grupo de pessoas sentadas juntas, como se estivessem fazendo uma refeição, mas debaixo d'água. Sabe-se que as águas daquela região são extremamente profundas e a área está longe de qualquer civilização humana. Isso quase parecia uma ilusão de ótica, que a fonte não pôde confirmar nem investigar pessoalmente. Efeito de nuvem estranho.
Nos céus de Tupelo, Mississippi, os moradores locais testemunharam uma nuvem muito estranha que desceu do céu em 29 de janeiro de 2025. Ao entardecer, uma nuvem enorme e misteriosa apareceu no céu, quase como se fosse uma nave gigante, liberando grandes volumes de fumaça densa que pareciam uma grande quantidade de água caindo. Durante todo o tempo em que esteve visível, permaneceu imóvel, chamando gradualmente a atenção de todos. Alguns atribuíram o fato a um estranho fenômeno natural, enquanto outros estavam convencidos de que se tratava de algo muito mais sério. Ilusão do deserto. Imagine atravessar o deserto durante horas e deparar-se com o que parece ser um lago, mas não é esse o caso aqui. Um motociclista solitário que se aventurava pelas dunas da Namíbia pensou ter encontrado um grande lago, até que, ao se aproximar, descobriu que se tratava de um terreno rochoso e nivelado, que lhe dava a aparência de um corpo d'água. Essa ilusão certamente é a última coisa que um viajante cansado gostaria de encontrar após a restauração da esperança. Sprite vermelho. Relâmpagos incomuns de luz vermelha foram registrados na alta atmosfera, quando um astrônomo no Tibete capturou uma forma rara de relâmpago conhecida como Sprite vermelho, em 27 de junho de 2025. Ao contrário dos relâmpagos comuns, essas breves explosões carmesim aparecem bem acima das nuvens e geralmente duram apenas frações de segundo. O fenômeno impressionante raramente é visto do solo, o que torna a filmagem particularmente notável. Uma gravação semelhante, feita por outra pessoa a bordo de um avião comercial sobrevoando a Baía de Bengala, também mostrou esses clarões, destacando como essas descargas em alta altitude diferem drasticamente do efeito típico de relâmpago que costumamos observar. Perturbação da meia-noite. Uma jovem em Washington, D.C., foi despertada no meio da noite por repetidos flashes de luz e estrondos altos que ecoavam pelo céu. Confusa com a perturbação, ela olhou ao redor tentando entender o que estava acontecendo. E logo, seus vizinhos também começaram a acordar e sair de casa. Inicialmente, muitos suspeitaram que uma falha grave em uma usina elétrica próxima pudesse estar causando os flashes e o ruído, mas essa possibilidade foi posteriormente descartada. Com o céu ainda encoberto e nenhuma fonte óbvia visível, a causa exata do estranho evento permaneceu um mistério. Luz que muda de forma. Em 1º de março de 2026, o céu noturno de Toronto, no Canadá, foi repentinamente iluminado por uma luz verde desconhecida. Essa assinatura luminosa mudava de forma continuamente durante todo o período em que foi observada, alternando entre o que parecia ser um orbe verde ou um UAP, fenômeno aéreo não identificado, e o que talvez fosse o contorno iluminado de um portal. Testemunhas observaram o fenômeno durante todo o tempo, tentando decifrá-lo, já que, por ser silencioso, era impossível identificar sua natureza com precisão. Embora a possibilidade de ser um fenômeno natural seja amplamente aceita, muitos também consideram a hipótese de ser uma sinalização secreta. Relâmpagos no céu. Um pedestre que caminhava em um parque em Nova Jersey no final da noite testemunhou uma série de flashes incomuns que aparecem repentinamente no céu noturno. As explosões assemelhavam-se a uma estranha mistura de relâmpagos ou choques caóticos entre nuvens, mas não seguiam nenhum padrão normal de iluminação. Embora os cientistas ainda não tenham encontrado uma explicação clara, alguns observadores online especulam que o fenômeno possa estar ligado à engenharia experimental de nuvens ou aos efeitos residuais de tais intervenções. Outros sugerem que possa representar uma anomalia rara e inexplicável, dando a impressão de uma sutil falha na ordem natural do céu. Chegamos ao fim desta jornada pelo desconhecido, mas as perguntas estão apenas começando. Vimos fenômenos que desafiam a lógica, desde a floresta que respira em Quebec até o mistério das muitas luas em São Petersburgo. O mundo está mudando de uma forma para a qual não fomos preparados, e o que antes era considerado impossível, agora está gravado em vídeo para quem quiser ver. Seja a cachoeira reversa nas Ilhas Faroe ou o céu dividido entre a chuva e o sol por uma linha invisível, a natureza parece estar operando sob nova
novas e estranhas regras. Enquanto especialistas tentam explicar o pôr do sol vibrante nos Emirados Árabes como o espalhamento de Rayleigh, ou as areias ardentes do Saara como gases ocultos, muitos casos, como o brilho misterioso em Edmonton e os sons de gigantes em minas chinesas, permanecem sem qualquer resposta oficial. Estamos presenciando apenas fenômenos naturais raros ou seriam estes sinais de intervenções externas e tecnologias que mal podemos compreender? O que você viu hoje não deveria existir, mas aqui estamos. Se você quer continuar acompanhando esses registros extraordinários e ficar alerta sobre o que está acontecendo ao redor do globo, deixe o seu like e inscreva-se no canal agora mesmo. Sua sobrevivência e compreensão do novo mundo podem depender da sua atenção aos detalhes. Nos vemos no próximo mistério. Fiquem seguros.